Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Sávio Rui Brabo de Araújo, promotor de justiça, titular da primeira Promotoria de Justiça de Fundações Privadas e Associações de Interesse Social, Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial de Belém, que vai falar sobre o FONAIN, Fórum Nacional de Insolvência do Ministério Público. Olá, doutor Sávio, tudo bem? Boa tarde, Raul. Boa tarde, ouvintes e telespectadores do Grupo Liberal. Mais uma vez, é uma honra estar aqui conversando com você sobre a insolvência empresarial. E eu começo desde já agradecendo também o espaço que você dá para essa matéria e tantas outras do direito cabano, né? Muitos profissionais renomados já passaram por aqui e hoje eu reputo o seu programa como indispensável, imprescindível para a atualização da nossa formação jurídica. Muito então, obrigado. É um prazer novamente estar aqui com você. Uma honra receber esse elogio. E a gente procura sempre trazer novidades do mundo jurídico, né? Especialmente aqui do Pará e, claro, todo o Brasil. E a sua vinda novamente aqui para nos esclarecer sobre tantas questões e principalmente sobre quando se fala em fundações, associações de interesse social, falência, recuperação judicial, são temas que interessam muito para a sociedade, interessam muito para o advogado e para o operador do direito em geral. Mas, doutor Sávio, nós estamos aí com essa novidade, né? Que é a criação do Fórum Nacional de Insolvência do Ministério Público. Qual o objetivo do Conselho Nacional do Ministério Público com a criação do FONAIN, Fórum Nacional de Insolvência do Ministério Público? Bem, o grande objetivo, como não poderia deixar de ser, é tentar harmonizar uma atuação nacional dos membros do Ministério Público a respeito de um assunto que é o interesse público nesses processos de insolvência, que você há de convir como um advogado bem experiente que é nessa área, ele não é a porta de entrada das instituições, nem do Judiciário e nem do Ministério Público. Então, nós temos, por exemplo, hoje, grandes recuperações judiciais no interior do nosso Estado, e o promotor e o juiz de primeiro grau, aquele clínico geral, ele às vezes não está fazendo um júri e tem que despachar um processo para aceitar ou não um deep finance, por exemplo, um investidor da recuperação judicial. Né? Então, isso tudo são situações da especialidade, ela vem ao longo do tempo preocupando a instituição. E é um trabalho que já vem desde 2019, que nós estamos tentando. Foi a primeira movimentação do Ministério Público, quando convocou alguns colegas especialistas para que haja essa uniformização. Então, esse Fórum Nacional, o objetivo primordial do Fórum Nacional é dar um norte, uma orientação, servir de bússola para aqueles promotores, para aqueles colegas que estão no interior, a respeito de um assunto que é multifacetado. Você trata não só do direito empresarial em si, mas você vai ter que mesclá-lo com a contabilidade, com as finanças, e para chegar a uma visão mais límpida. Por que aquela empresa entrou com a recuperação judicial ou deve ser decretada a falência. Então, é justamente isso, essa uniformização. Eu imagino a dificuldade dos seus colegas do interior quando se trata de um assunto tão especializado, porque o dia a dia do promotor e do juiz do interior não é esse, né? Como o senhor bem disse. Então, audiências criminais, são alimentos, tutela, infância, juventude, tantos crimes. Violência doméstica. Violência doméstica. E esse é um assunto assim ímpar, né?
e que nem toda comarca tem um processo dessa natureza, e quando tem, às vezes é pequeno, não causa grande comoção, né? Mas quando é uma cidade onde tem uma grande empresa e ela vai para uma recuperação judicial, aí complica. Então, eles realmente precisam do apoio daqueles que têm uma maior experiência e uma especialização, né? Exatamente. Trabalha com as questões especializadas. Mas, doutor Sávio, qual foi a origem do FONAIM? Como eu lhe falei ainda há pouco, nós estamos no movimento, o CNMP. Hoje todo mundo fala em recuperação judicial, mas esse assunto começou muito tempo atrás, e nós havíamos sentido a necessidade de formar um grupo de trabalho que originasse uma recomendação. Então, em 2021, através do Conselho Nacional do Ministério Público, foi feito um GT, um grupo de trabalho, para que nós aprovássemos uma recomendação, não é uma resolução, visando uma atuação mais uniforme do Ministério Público. E essa recomendação, a recomendação 102 de 2022, ela vem trazendo o passo a passo do que o promotor de justiça deve fazer quando pegar um processo de recuperação judicial e falência. Porque, às vezes, e agora eu tenho um caso interessante no interior do Estado, que mesmo no interior do Estado tem um estabelecimento comercial do tipo um supermercado que emprega 5.000 pessoas. Então, aquilo ali, indo à recuperação judicial ou indo à falência, vai impactar diretamente a economia do município. Né? Então, às vezes, só tem aquilo ali. Às vezes, você tem histórias que o sonho daquela pessoa é trabalhar naquele supermercado, ser um caixa, ser um entregador. Então, nós temos várias dessa situação. Então, a evolução, eu diria que o FONAIM agora, o Fórum Nacional de Solvência do Ministério Público, que é vinculado à Corregedoria Geral do CNMP, ele é um corolário, ele é uma consequência de todo esse trabalho que nós fizemos lá no CNMP. Começou com um grupo de trabalho, depois aprovamos a recomendação, tá? Continuamos com o grupo de trabalho até ano passado, e agora, a exemplo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que tem o FONAREF, o Fórum Nacional de Recuperação e Falência, não é? Nós também temos o FONAIM, quer dizer que lá que nós vamos discutir os temas mais importantes para que o Ministério Público possa desenvolver esse seu mistério constitucional, que é a defesa do interesse público transindividual societário, porque nós estamos falando de circulação de riqueza, de movimentação econômica, né? Não, o foco no momento de uma recuperação judicial não é no empresário, se ele vai ser beneficiado, prejudicado. Tem todo um entorno, né? Isso, tem toda se for uma atividade. Grande empresa, tem milhares de funcionários, tem as terceirizadas que trabalham para essa empresa, Exatamente. Que dependem dessa empresa, são famílias e famílias e famílias, então tem todo um aspecto social que precisa ser observado e que está acima, às vezes, de qualquer outro interesse privado. Exatamente. Né? Doutor Sávio, qual é a constituição do FONAIM? Como é que Isso é uma excelente pergunta, porque aí que é o grande diferencial. Muitos podem pensar que um fórum do Ministério Público seja feito apenas por promotores de justiça, mas não. A estruturação orgânica dele, ela perpassa esse entendimento. Você vai ter representantes da magistratura, você vai ter representantes da advocacia empresarial especializada, tal como é no FONAREF. Então, o Ministério Público não vai olhar tão somente para o seu umbigo. Perfeito. Tá? Justamente, nós estamos democratizando essa participação. Tá? Ou seja, permitir que outros olhares, né, como do magistrado, Exatamente. do advogado, do defensor, enfim,
de qualquer operador do direito que se componha o FONAIM possa opinar. Contribuir, né? e contribuir, porque a verdade ela é construída sempre, não é? O verdadeiro debate é eu aproveitar o melhor da sua ideia e você aproveitar o melhor da minha, e construímos a terceira via, não é? Exatamente. Então, são profissionais, por exemplo, integram o FONAIM, profissionais da mais alta reputação, tanto da magistratura, como a doutora Clarice Talkson, de São Paulo, que ela é também secretária, ela vai atuar na função de secretária-geral do Fórum, não é? Doutor Ironides, de São Paulo, tem colegas do Mato Grosso do Sul, doutor Ronaldo Vieira, doutora Júlia Schutz, do Rio Grande do Sul, tem um colega de Minas Gerais, e esse que vos fala é o único representante da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste parabéns. Que está nessa luta há muito tempo, né, para que seja para que haja uma prevalência do ponto de vista ministerial. Isso não existe mais, Raul. Isso não existe. Ainda há pouco a gente estava conversando na importância do diálogo entre o promotor, o juiz e o advogado. As decisões têm que serem construídas de uma maneira sólida, não é? Então é por isso que a OAB é uma atividade essencial à justiça, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então você tem que usar essa diferença em prol da sociedade. Então, o espírito do FONAIM será esse. Claro que vão haver debates, que vão haver discordância. Natural. Como há, por exemplo, no FONAREG, que a gente integra o FONAREG, quer dizer, eu dou pitaco lá no CNJ, mas esse pitaco é altamente qualificado, a gente vota os enunciados, a gente direciona os assuntos para que haja uma certa lógica de aplicação desses temas jurídicos na vida prática. Em sua opinião, qual é assim, a justificativa do FONAIM? A principal justificativa no âmbito do Ministério Público é justamente você trazer para a prática uma maior atuação na defesa desses interesse social que a gente chama transindividual societário. Isso foi uma nomenclatura do grande advogado e foi promotor de justiça no passado, meu colega do Rio Grande do Rio de Janeiro, Márcio Guimarães, que ele disse, é um interesse transindividual societário, porque você trata da economia, você trata da produção e da circulação de riqueza, você trata da empregabilidade das pessoas. Uma pergunta que sempre me fazem é como é que você aquilata o valor da recuperação judicial? Como é que você disse? Eu disse, olha, pelo número de trabalhadores. São as questões do passivo trabalhista. Tá? O passivo trabalhista. Isso é o que me dá mais... Dá muita importância. Quando uma empresa entra em recuperação judicial e tem um passivo trabalhista que não é tão quantificado, se eu vou dar um exemplo aqui no Pará, isso é público notório, a recuperação judicial do Grupo Jari. Sim. Né? O que está impactando, a gente está atuando em conjunto com o promotor de lá, o impacto disso naquela região, são mais de 10 mil funcionários. São mais de 10 mil funcionários. Então, você vê 10 mil famílias, 10 mil... Como é que vai se equacionar isso? Como é que essa empresa vai se reestruturar para ela voltar a funcionar? 10 mil funcionários, 10 mil famílias, aí coloca aí cada ano. 3 ou 4, né? Você está falando de 30 mil, 40 Exatamente. mil pessoas. Então, e hoje você tem também isso perpassa as fronteiras nacionais. Você fala de insolvência transnacional, ou seja, um sócio que trabalha, um empresário do agronegócio brasileiro se associa ao agronegócio americano.
E o agronegócio e a sociedade lá nos Estados Unidos pede a reestruturação em Nova York. Aí, quando o sócio brasileiro sabe disso, ele começa a se desfazer do patrimônio, que na verdade não é dele, é daquela sociedade. Sim. Aí vem a colaboração, vem um pedido de colaboração da justiça americana para nós aqui, e o administrador judicial de lá contrata um advogado para fazer um levantamento do patrimônio do sócio brasileiro. Mas ele já vendeu. Sim. Ele já vendeu ali, né? Aí entra, aí aqui fica o processo acessório, lá o processo principal, e pode ser o inverso também, aqui sendo o processo principal e o processo acessório lá no estrangeiro. E a gente tem só na minha promotoria hoje, eu estou lidando com 8 casos desse tipo de coisa. Tudo isso? Tudo isso. Tá? Então você vê que a lei ela tem uma tênue linha diretamente com os fatos comerciais, com os fatos empresariais. O tempo da justiça é diferente do tempo expectativa do empresário, né? Do empresário, porque ele precisa dar um joinha, um ok, para fechar aquele negócio. Então, ou não. Ouviu? Então, isso é questão de minutos. Então, nós temos que aprender, voltando à sua pergunta, a desenvolver melhor, primeiro a entender o que é isso, né? E nós temos alguma dificuldade disso. E, entendendo, desenvolver para que você trabalhe no ritmo da liberdade econômica, para que não haja nenhuma solução de continuidade no faturamento daquela empresa, na distribuição de riqueza. Para o povo em geral, né, assim, a massa, quando se fala em recuperação judicial, para muita gente é sinônimo de falência, né? Exatamente. E isso não é verdade, nunca foi, e na maioria das vezes não é. Não é. É a possibilidade jurídica de uma empresa em crise econômica ou financeira, de se reestruturar. Né? A falência é uma outra coisa. A falência já é o caso em que a empresa não tem mais condições de ocupar aquele seu lugar no mercado. E o próprio mercado vem e faz a substituição. E nós vamos fazer o que a gente chama de realocação de ativos, para que outro empresário possa produzir aquela mesma atividade. Né? Então, a recuperação judicial, ela é uma possibilidade de se reestruturar para manter-se o emprego, para manter a circulação da riqueza, para que nós possamos manter todos aqueles benefícios econômicos e sociais que essa empresa nos dá. Doutor Sávio, uma última pergunta. Na sua opinião, qual o principal ponto que o FONAIM do Ministério Público deverá observar? Olha, sem dúvida nenhuma, é a questão, pelo menos eu vou defender isso lá no fórum, é a questão da estrutura de atuação do membro. Não é? Perfeito. Nós, aqui no Pará, nós temos uma estrutura organizacional boa, diria até que se não é uma das melhores, a melhor do Brasil, porque eu tenho 8 contadores que podem dar esse auxílio para o promotor do interior, e a gente possibilita uma atuação em conjunto com isso, com eles, porque você, como eu disse ainda há pouco, imagine um colega que tem júri para amanhã, tem que atender às demandas da criança e adolescente, violência doméstica, meio ambiente, porque ele é clínico geral tudo lá no isso, interior, né? Não é? E esse vai ser o ponto em que ele vai ter que ter estrutura. Hoje, no Pará, o que é que acontece? Nós assinamos, em algumas dessas grandes recuperações judiciais que estão no interior, nós assinamos em conjunto com o promotor de justiça do interior. E temos que assinar mesmo, porque aqui em Belém nós somos a promotoria especializada. Mas o que eu defendo são a criação, mas isso já não depende do Ministério Público, mas sim do Poder Judiciário, a criação das varas regionais empresariais. Então, por exemplo, você cria uma vara regional com uma competência da Grande Belém,
você já vai especializar a matéria, você vai dar mais uma resposta mais altiva, rápida, tá? E você vai se especializando naquela matéria. Porque você sabe disso, você já atuou num dos maiores casos de recuperação judicial aqui, foi da Rede Celpa, e você sabe que se você não tiver ali online, eu sempre digo, olha, promotor de justiça que trabalha com falência e recuperação judicial não pode colocar o celular dele no módulo avião. Não pode. Não pode. Não pode, porque se ele tem a consciência de que isso pode prejudicar toda uma economia, não é? Então, eu vejo que essa questão da estrutura ela é imprescindível. E essa questão da estrutura vai puxar também uma outra questão, da mentalidade. Da mentalidade. Nós estamos numa fase muito inicial de uma construção de uma mentalidade para atuar na defesa desse interesse público, dito transindividual societário. Perfeito. Doutor Sávio, mais uma vez, é uma grande honra tê-lo aqui, e eu espero que o senhor venha outras vezes para a gente bater papo, conversar sobre assuntos e temas jurídicos de relevância, principalmente relevância dessa monta. A sua promotoria é uma promotoria especializada, mas sempre tem novidades. Sim, né? sim. Então, fique à vontade para quando quiser voltar, as portas estarão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado pela entrevista e eu agradeço sinceramente, espero o seu retorno. Muito obrigado. Quero dizer da minha alegria e também de repetir o meu agradecimento público, que você é um dos grandes divulgadores não só do nosso trabalho, mas de todas as áreas jurídicas. A sua coluna tem essa importante relevância de impacto cultural, social, jurídico, né? Porque a gente consegue atender pela própria credibilidade do grupo liberal uma quantia, um número extremamente importante de leitores especialistas nesta matéria. Então, estou à sua disposição. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.